Bom, pessoal, então agora para quem é do superior, a gente vai para a segunda parte, né, do nosso, dos nossos mecanismos de dissolução, tá? Ou seja, mecanismos de lixiviação. Então a gente tem os mecanismos eletroquímicos, né? Eletroquímicos, e aí nesse caso a gente tem dois tipos de mecanismos eletroquímicos, né? Então quando a gente tem sólidos condutores, tá? Então condutores ou semicondutores, tá? Então condutores ou semicondutores, tá? Nesse caso específico a gente tem a transferência, tá? O elétron ele sai do sólido, né? Então o elétron ele faz uma trajetória do sólido, então o elétron vai do sólido, ele vai para o líquido, tá? O elétron vai do sólido para o líquido, tá? Baseado em reações redox, né? Então reações de oxidação-redução, tá? Então a gente tem aqui, vamos citar dois exemplos, três exemplos aqui, tá? Então, a gente tem o exemplo do sulfeto de zinco, né? A gente tem ZNS, né? Mais 2H+, tá? E mais meio O2, tá? Nesses casos específicos aqui, a gente pode ver que a gente vai ter a redução do enxofre, tá? E aí a gente vai ter aqui, vamos ter Zn2+, né? Então, o zinco, a gente quebra a ligação do zinco, produz enxofre, tá? No seu estado puro, tá? Mais água, tá? Então, esse caso aqui, tá? É um caso desses casos, tá? E a gente tem a oxidação do ouro também, tá? Então, o ouro aqui, ele vai se ligar, formar um complexo com o cianeto. Então, o ouro mais 4Cn, Cn-, tá? Mais o oxigênio, como agente oxidante, tá? Mais água, né, presente no meio aquoso, vai resultar em um complexo de cianeto de ouro, tá? Um complexo AuCN, Cn2, tá? Cn2 menos, então aqui, calma aí, Cn2 menos, tá? Mais 2OH menos mais H2O2. Tá? Então, esse é o caso aqui da cianetação do ouro. E por último, quando a gente trabalha com urânio, tá? Então a gente tem o O2, tá? Mais 3CO3 2 menos, tá? Mais meio O2, tá? Mais uma água, tá? Então, a gente aqui está vendo casos aqui onde temos a gente tem um agente oxidante, tá? E aí a gente vai resultar aqui num complexo de urânio, tá? CO3 3, tá? E mais basificação do meio, tá? Então esses casos aqui a gente tem o que? Os sólidos são condutores ou semicondutores, tá? E a gente tem o elétron saindo do sólido, tá? Então a gente tem o elétron sai daqui do sólido, tá? Saindo do sólido para ir para alguém que está no líquido, tá? Então o elétron sai do sólido para, aqui no caso que foi para o enxofre, tá? E aqui ele foi para esse OH-, e aqui especificamente
ele também foi para o H-, tá? Então, a gente tem aqui um processo onde o elétron sai do sólido e vai para o líquido, tá? E aí a gente tem casos quando a gente está lixiviando, vou trocar a cor aqui, tá? Quando a gente está lixiviando óxidos de valência alta, tá? Óxidos de alta valência. O nosso exemplo aqui vai ser o manganês, valência mais 4. Tá? Então, óxidos de alta valência. Tá? O elétron, tá? Ele sai do sólido e ele vai para o líquido. Tá? E aí também vai ser um processo de oxidação-redução. Tá? Então a gente tem aqui, vamos pegar o exemplo aqui, a gente tem o MnO2, né? valência menos 4, então o MnO2 é que vai ganhar os elétrons, está na presença de íons ferro dissolvido, tá? Mais 4H+, tá? Resultando em, olha o manganês que estava mais 4, ele vai ser reduzido a manganês mais 2,5 aquoso. Tá? Então, vocês notem que acontece alguma coisa, os elétrons fluem e o meu metal de interesse vai para o meio aquoso. Tá? Então, o metal de interesse aqui, ó, indo para o meio aquoso. Tá? De novo aqui, o metal de interesse indo para o meio aquoso e sempre envolvendo elétrons durante esse mecanismo de aqui eu errei aqui, tinha 2 ferros, estou olhando na minha colinha, tá? E aí 4H+, tá? Então 2Fe, 3+, então o ferro é que perde elétrons que vão para o manganês, tá? Mais H2O, tá bom? Então esses aqui são os nossos processos, tá? Processos de eletroquímicos, de mecanismo eletroquímico de dissolução. Tá? Então, quando há elétrons fluindo de uma fase para outra, então ele pode ir do líquido para o sólido e ele pode ir do sólido para o líquido, e no fim de tudo isso a gente sempre vai ter aqui, como vocês podem ver, a gente vai ter sempre o metal indo para o meio aquoso. Tá? Então aqui ele está aquoso, aqui ele está aquoso e aqui também ele está aquoso. Tá? E aí, para finalizar a parte de mecanismos de lixiviação, tá? E aí a gente já vai na próxima aula para outro conteúdo, a gente vai para lixiviação eletrolítica. Tá? A lixiviação eletrolítica ela deve necessariamente ocorrer em casos onde a gente tem uma célula eletroquímica, tá? Um cátodo e um ânodo, tá? E aí a gente, não necessariamente, né? No caso tem que envolver um potencial elétrico, né? Então fluência de elétrons de uma reação catódica para uma reação anódica. Tá? Então no caso a gente tem aqui a dissolução do níquel, tá? Então, níquel Ni mais 2 elétrons, tá? E aí pode ter uma imposição de uma força eletromotriz, tá? Então depende da imposição de um potencial elétrico, então força eletromotriz, tá? Então a gente tem que induzir a fluência de elétrons saindo de uma região para outra, tá? E aí a gente tem também, isso pode acontecer em metais, tá? Então, isso aqui pode acontecer em metais e pode acontecer em sulfetos, tá? Sulfetos, tá? E aí nesse caso aqui a gente tem, vou pegar aqui o sulfeto de níquel, tá? Que vai produzir 3 níquel, 2+, aqui também está 2+, tá? Níquel 2+, mais 2 enxofres, enxofres elementares, né? Mais 6 elétrons, tá? Então, vocês notem que no fim também aqui a gente sempre obtém
íons metálicos em meio aquoso. Tá? O processo de lixiviação sempre visa a obtenção de íons metálicos em meio aquoso. Tá? Então a gente tem aqui íon metálico, íon metálico, íon metálico, íon metálico em meio aquoso, seja pela dissolução simples, seja pela formação de complexos. Então, quando a gente exibe assim na forma Zn2+, Mn2+, Ni2+, a gente está vendo isso na forma de íons em solução, ou eventualmente pode ser a formação de complexo, que é denotado por esses colchetes aqui, tá? Então, a aula de hoje a gente viu aqui então métodos, mecanismos eletroquímicos, tá? Fluência de elétrons para uma fase ou para a fase sólida, da fase sólida para a fase líquida, ou da fase líquida para a fase sólida, tá? Então, nos dois casos ali, quando a gente tem condutores e semicondutores, isso ocorre do sólido para o líquido. Quando a gente tem óxidos de alta valência, isso ocorre do líquido para o sólido, tá? No caso da eletrolítica, tá, do mecanismo eletrolítico, a gente necessita da imposição de uma força eletromotriz, tá? E a gente tem geração de elétrons e, além de geração de elétrons, sempre a solubilização. E aí meu cachorro espirra aqui do meu lado para finalizar a aula, tá? A gente tem a solubilização dos nossos metais em meio aquoso, tá bom? Então eu queria agradecer de todos a atenção. A aula de hoje, o prolongamento da aula foi mais curtinho hoje, tá? Então na aula que vem a gente vai começar a discutir outros conteúdos, tá? Então agradeço novamente de todos a atenção e até breve, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para solucioná-las, tá bom? Então acho que o que eu tinha para dizer hoje era isso. Agradeço a atenção pela terceira vez, tá? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Até breve.